o meu amor por você. Rafaela, que música é essa? Isso não é música evangélica. Oxente, Manuel, música popular brasileira, romântica, Roberto Carlos, o Rei, nada demais. Besteira. Não sei não, hein? Oxe, que besteira, gente. Fala sério, uma música... Oxente, não foi você, meu irmão, que estava falando de música secular na estante? Como assim? Ah, mas não tem problema, é música internacional, ninguém nem entende o que a gente está cantando. Ixi, não sei não, hein? E aí, como jovem cristão, podemos ou não ouvir música secular? Boa noite, galera! Boa noite, pessoal! Olha bem, começamos hoje o nosso primeiro Papo Responsa. Sejam todos muito bem-vindos. E para vocês que estão aí em casa, ligado no nosso canal no YouTube Cristocêntrico, muito obrigado por sua audiência. Por ser o primeiro Papo Responsa, não poderia ser mais polêmico. Como jovem cristão, podemos ou não ouvir música secular? E para esclarecer e tirar todas as nossas dúvidas, convidamos 3 pessoas que entendem muito do assunto. A nossa primeira convidada de hoje é graduada em Educação Musical, especializada em regência e hoje é ministra de música da nossa igreja. Quero chamar para vir até aqui a nossa querida irmã Ivana. Vamos recebê-la com uma salva de palmas, né? Seja bem-vinda, Ivana. Prazer recebê-la aqui no Papo Responsa. E o nosso segundo convidado desta noite é um jovem muito conhecido por todos nós. Ele é estudante de línguas estrangeiras aplicada e tem música em suas veias desde os 9 anos. Queremos também receber com todo carinho e é um enorme prazer recebermos Shalom. Prazer enorme, Shalom. Sinta-se à vontade, tá? Você é muito bem-vindo. E o nosso terceiro convidado dessa noite é o nosso lindíssimo pastor Pedro de Jesus Chagas. A nossa equipe de reportagem foi às ruas saber a opinião do povo, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha no que foi que o povo disse nas ruas. Olá, pessoal! Nós estamos aqui no Centro de Deus. Nós vamos perguntar para algumas pessoas se, como nós, jovens cristãos, devemos ou não ouvir música secular. Vamos saber? Então vem comigo. Você escuta músicas não evangélicas? Então? Sim. Deixa eu te perguntar, você escuta músicas que não são evangélicas? Sim. Com muita frequência ou com pouca frequência? Aline, você escuta músicas que não são evangélicas? Eu já escutei muito, mas de um certo tempo pra cá eu já não escuto mais. Arthur, você é cristão? Sim. Matheus, você escuta músicas que não são evangélicas? Sim. Com muita ou com pouca frequência? Muito. Pega de novo a pergunta. De novo, pega de novo. Arthur, você é cristão? Meninas, vocês são cristãs? Sim. Sim. Mariana, você é cristã? Eu sou. Deixa eu te perguntar, você escuta músicas evangélicas, não evangélicas? Escuta. Com muita ou com pouca frequência? Sim. Estou batizado. Você é batizado. Em relação a esses ritmos como funk, forró, axé, você concorda que essas músicas devem entrar na igreja? Sinceramente, não. Eu já fui a favor de ter as músicas mais embaladas da igreja. Mas hoje eu entendo que não edifica a nossa alma. Renato, você escuta músicas que não são evangélicas? Não. Nenhuma?
Não, só se estiver tocando em algum lugar que eu passar, que aí não tem como, mas no meu player, no meu celular, aqui 100% evangélico. Você concorda que essas músicas devem entrar na igreja? Não sei, diversidade musical acho que é uma coisa interessante. Depende da música. Qual é a sua música favorita? Tem várias. Elas são ritmos mais difíceis de ser trabalhado, alguns, mas são válidos. Se tem um conteúdo 100% evangélico e se as pessoas que estão ouvindo têm a maturidade suficiente para administrar isso, é válido. Se a melodia da música tocada for desses estilos musicais, mas a letra que compõe a música for uma letra que seja voltada à edificação, eu não vejo problema algum. Depende muito. Tem música, por exemplo, o reggae. Eu gosto, só que eu acho que algumas letras não levam a pessoa a adorar a Deus, leva mais a estar ali dançando, mais pelo ritmo e não muito pela letra. Não, isso aí eu não escuto não e não gosto de quem escuta, que isso leva as mulheres a se vulgarizarem mais. Eu acho que meio que fora de uma... para poder tocar dentro da igreja, já que a igreja é um lugar que a gente fala mais assim de Deus, mais coisas assim, religiosa. Então eu não acho adequado alguns tipos de música estar tocando dentro da igreja, como Deus, essas coisas, eu não acho assim legal. Mas eu também acho que não. Uma coisa não se mistura com a outra. Funk só fala de putaria. Funk raiz não existe mais. Tipo Claudinho Bochecha, aquele funk que era legal. Quero te encontrar, quero te amar. Não tem como fazer. Colocar. Tem como tem. Não, tipo, ficar tipo um desacato, sei lá. Não, depende da letra, né, velho? Como 30 fica muito, entendeu? Aí você não queria, mas aí depois eu falei que era meu, tinha mais. Acertou, Miserável. Você tem alguma música preferida? Assim, do mundo? Ou como assim? Do mundo? Tenho que é Leonardo Gonçalves, meu herói. Você pode cantar um pedacinho pra gente? Não. E numa cruz por você ressurgir. É aquela... Hoje você não... Hoje você não me escapa, hoje vai ser um brinquedo, um negócio assim. Eu acho... No momento tenho. Então canta um pedacinho pra gente. Cara, em inglês eu não quero me arriscar. Cara, em inglês eu não quero me arriscar, que agora não encantar. Cara, em inglês eu não quero me arriscar, que agora não encantar, mas a música é legal, chama-se Oceans, a música do Hillsong. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Sertanejo. Vamos ver se Você pode cantar alguma coisa pra gente? Rapaz, eu não canto não, velho. Não. Sim. Tô batizado. Então, gente, é isso. Como vocês viram, existem diversas opiniões diferentes a respeito de música secular. E você? O que você acha disso? Vai aí com você, pessoal! Os convidados irá retirar aqui uma numeração, tá certo? Shalom, você vai fazer isso? Então, por gentileza, retire um número. Número 3. Quem está com o envelope de número 3? Então, Achou? achamos aqui... Aí. Boa noite. Boa noite. Em sua opinião, a música gospel tem perdido a sua
essência? Tem perdido, desculpe. Tem perdido essa essência. E você queria perguntar para qual dos nossos palestrantes? Você queria dirigir a pergunta? Pastor. O nosso pastor, então. Você quer que repita a pergunta? Ela perguntou se a música evangélica ou a música gospel tem perdido a essência. Se nós considerarmos, primeiro a gente precisa considerar qual é a essência da música evangélica. O que é que a gente entende como essência da música evangélica? Para que a gente possa efetivamente afirmar se tem perdido ou não. Agora, no panorama que nós estamos, eu tenho como referência de adoração João 4:23. Vocês devem saber isso de cor, porque todo mundo aqui lê a Bíblia, está com um versículo na cabeça, né? Então, amém por isso, né? João 4:23 e 24 é quando o Senhor diz que Ele procura verdadeiros adoradores. E afirma que a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. A música evangélica de uns anos para cá, ela sofreu uma alteração tão consistente, que hoje fica difícil dizer o que efetivamente é música que adora a Deus e o que é música comercial. Boa parte da música que a gente tem hoje é música que é feita para vender. Só vou dar um exemplo para vocês. Michael Smith, alguns anos atrás, acho que é o nome desse cara esse, ele lançou uma música que falava sobre chover. Faz chover. Depois disso, vários cantores brasileiros lançaram, a música fez o maior sucesso. Ela foi trazida para o país e inundou as nossas igrejas, a nossa juventude cantava em tudo quanto é canto. Depois disso, vários cantores lançaram música também com a história do vai chover, que tem que chover, e cai chuva, e vem chuva. Todo mundo entrou nesse ritmo, porque a música fez sucesso. Então hoje é difícil dizer o que é música feita para adorar a Deus e o que é música hoje para vender. Nós temos, eu poderia afirmar sem muito receio, de que a maior parte das músicas que nós ouvimos, elas foram feitas para vender, elas são feitas para ocupar espaço num CD, elas são feitas para lançar o cantor, elas são feitas para sustentar isso, para sustentar aquilo. Agora, música de adoração está difícil. E só para fechar a minha resposta, João Alexandre, algum tempo atrás, uns 2, talvez 3, 4 anos, não me lembro bem, ele publicou um artigo em que ele dizia: não sou mais evangélico, porque ele afirmava que a música evangélica, e aqui eu poderia dizer uma série de canções e até de cantores, ele diz: a música evangélica hoje ela é feita para o comércio, ela é feita para que se venda, é para que a turma compre, e não mais para adorar a Deus. Então, poucas vezes você ouve uma canção que de fato te faz quietinho, ficar quietinho perto de Deus, que te leva para perto de Deus. Outra coisa é que você vai perceber que elas têm erros teológicos grosseiros. As canções atuais, elas têm erros teológicos grosseiros, têm condutas doutrinárias grosseiras. É muito comum, por exemplo, você ouvir os cantores dizerem: não, porque Deus tem algo especial para você. Mas quando diz isso, há sempre um mobilizar das pessoas em favor daquilo que está sendo dito. Se num culto, por exemplo, quem está dirigindo disser isso: não, porque Deus tem algo especial para você, ele vai provocar um frenesi em quem está na plateia, porque as pessoas gostam de ouvir isso. Deus vai realizar algo extraordinário hoje aqui. As pessoas gostam disso. E a música acompanhou esse ritmo. Então, se antigamente se fazia música no varejo, hoje se faz música no atacado. Se faz música à torta e à direito, apenas para preencher esse espaço. Então, literalmente, está perdendo sim. Tem perdido a essência, que é João 4, 23 e 24, que a música deve ser para adorar a Deus e não para adorar ao homem. Tem até aquela questão também que muitas pessoas falam: crente compra CD original, crente não compra CD pirata. Sim. Então a pessoa já vai: então vira evangélico, faz um CD que você vai vender, entendeu? Se bem que isso não está tão assim, não. Mas antes era assim. Hoje a gente tem vários programas na internet que faz você baixar. Hoje é raríssimo você comprar um CD mesmo. Só quando o cara vem no queixão, se apresenta no canto e vende. Não, mas isso já foi muita desculpa para muita gente migrar da música secular para a música gospel. Mas não somente isso, mas é que o público evangélico foi um público que cresceu consideravelmente. Se diz, por exemplo, que a gente está entre 22% a 25% da população brasileira.
tornamos uma fatia considerável no mercado consumidor. A gente consome um bocado de coisa. Se até algum tempo atrás ninguém ligava para o evangélico, de político a souvenir, hoje tem uma gama de produtos feitos especialmente para atrair esse povo. Então, música se tornou um troço desse. Um dia desse, até Latino estava dizendo que ia produzir um disco evangélico, um disco gospel, para enganar aí a crentaiada, porque efetivamente crente compra. É verdade. Nosso pastor, então dá para a gente concordar que as pessoas têm visto no mundo gospel, no nosso meio, um potencial comercial, não é verdade? Ah, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Então nós vamos agora para a próxima pergunta, Próxima não é pergunta, sorteio. Ivana. Deixa eu só acrescentar um detalhe em cima disso. O segmento gospel é o segundo mercado consumidor de música. Só perde para o nordestino universitário. O sertanejo universitário. Nordestino, né? O sertanejo universitário. Mas é o segundo maior mercado de música, é o gospel, é o evangélico. Então o cara, quando não está tendo muito sucesso lá fora, o que ele faz? Migra. Então tem um bocado de gente convertida aí cantando, né? Que papo responsa, hein? Vamos lá. Número 10, o envelope de número 10. Quem tá, gente? Boa noite. Boa noite. A minha pergunta vai para Shalom. Pode nos dizer, Shalom, que músicas cantadas por padres e bandas católicas podem ser consideradas músicas seculares? É uma questão que a gente precisa pensar bastante. Teve a cantora muito conhecida, Ana Paula Valadão, em que ela estava conversando com o padre Marcelo Rossi, e que eles estavam entrando em contato para ver se o padre Marcelo Rossi ele poderia gravar a música Seja o Centro. Seja o Centro. E uma das coisas que ela falou, e que me marcou muito, foi quando ela disse que a mensagem pregada é Cristo. Então, os padres e os bispos ou os pastores, a despeito das diferenças de doutrinas, se a música, para mim, a meu ver, ela fala de Cristo e prega da mensagem de Cristo, dos seus valores, eu acho que é uma música que pode ser aproveitada e pode ser escutada assim. Eu acho que eu não diria que seria música secular. Até porque o conceito de música cristã não é o conceito de música batista. É uma música que tem Cristo como centro. Então, a gente precisa ver essa questão do conceito do que é música cristã. E, a meu ver, música cristã é música que tem Cristo como centro. E se essa música prega Cristo e seus valores, eu acho que ela é considerada cristã e é válida, sim. Certo. Muito interessante, né? Então, essa foi a resposta do nosso querido Shalom. Então, respondeu, né? Vamos à próxima, então? Número 6. Quem está com o número 6? Boa noite. Boa noite. Pergunta para o pastor Pedro Chagas. A música secular pode atrapalhar minha relação com Deus? Se a música secular pode atrapalhar a sua relação com Deus. Tem uma música não sei se eu vou me lembrar o nome dela, mas ela dizia, por exemplo, que toda forma de amor vale a pena. Jorge Versilo, tem uma outra canção em que ele falava dos meninos no vagão, um mistério do prazer, e ele falava era uma apologia a uma relação homossexual entre uma pessoa de maior idade com um de menor idade. Só esses dois exemplos, a gente já começa a perceber que, subrepticiamente, a canção começa a infundir na gente valores diferentes daqueles que o cristianismo quer infundir dentro de nós. Se você imaginar toda a forma de amor vale a pena, você abriu, por exemplo, um leque aí absurdo. Então, se a gente passa a ouvir a música secular, sem nenhum critério, toda e qualquer música, achando que crente pode ouvir, com toda certeza ele está abrindo uma brecha absurda para a solidez e para a edificação dele. Com toda certeza, a música vai arrebentar com os valores dele. Amém. Então é isso aí. Então vamos à próxima pergunta? Vamos lá. Pode ir para Shalom. Shalom. Você escuta músicas seculares? Se sim, com frequência? A gente precisa entender o conceito de música secular. Porque a gente faz assim, música secular. A música que não é cristã, a gente já engloba todas as outras músicas em uma categoria.
é importante entender que as músicas seculares não necessariamente elas são anticristãs. Porque existem algumas músicas, a música é uma ferramenta muito poderosa. E a arte musical, ela serve para outras coisas. A gente usa a música para denunciar as práticas do governo, para a gente expressar algo que a gente tem dentro da gente, que a gente não consegue falar, mas algo cantado é mais fácil. Eu, particularmente, eu escuto algumas músicas que não possuem a mensagem pregada do Evangelho. Até porque a música é o meu objeto de estudo. Então, quando eu estudo música, eu estudei música, então é irreal a gente pensar que todas as músicas, na hora de você estar estudando, vão vir sempre músicas evangélicas. Mas eu acho que a minha forma de peneirar é saber o que eu estou escutando, quais as informações daquela canção que eu estou jogando para dentro. Existem músicas que, além de não ter caráter de ser certo ou errado, ou de ser cristã ou anticristã, tem músicas de fatores neutros, que elas não vão afetar os seus princípios cristãos, que não vão ferir os seus princípios cristãos. Eu escuto música com muita frequência porque, como eu disse, eu estudo música. E assim, a maioria das músicas que eu estudo tem cunho internacional, até quando eu estudei lá nos Estados Unidos também. Então a gente escutava muito música de Beethoven, às vezes instrumental, ou a gente escutava de cantores para aplicar técnica vocal. Então, como meu objeto de estudo, eu também escuto muito música secular, sim. Mas não escuto música anticristã, que fere os meus valores. Eu acho interessante essa observação que Shalom fez. Nós somos como seres humanos, somos tendentes a extremos. E sempre o equilíbrio é uma linha muito mais difícil de ser trilhada, exige de nós mais reflexão, mais conhecimento, mais busca, e a gente a rejeita. A gente prefere um extremo ou outro. Então é mais fácil eu dizer que eu não ouço música secular, porque ela não presta, porque ela é anticristã, e do que a gente peneirar, crivar, estudar a palavra para conhecer e começar a ter condições de crivar o que é que a gente vai ouvir, o que é que a gente não vai ouvir. Então tem lixo, tem muito lixo, eu diria assim, e tem muitas coisas lindas, belíssimas. Como é que eu vou saber disso? Primeira coisa, eu tenho que conhecer a palavra. Se eu quero não me afetar, como o pastor falou, se eu não quero ser contaminado pela música secular ou do mundo, eu não gosto muito de nenhuma dessas duas expressões. Eu penso que a nossa vida é um todo, e a gente não tem vida secular e vida cristã separada. A gente é crente onde a gente está. Amém. E a gente ouve o que a gente... Enfim, tudo que a gente ouve, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, deve evidenciar Cristo em nós. Então, eu não gosto... A gente pode pensar assim, é música que anticristã, eu gostei mais dessa expressão de Shalom. Porque a gente tem música anticristã, infelizmente, hoje, fora da igreja e dentro da igreja. Então, é tão grave. Exemplos teológicos, né? A questão do equilíbrio é tão séria, a gente deve buscar isso, assim como eu busco uma agulha no palheiro mesmo, em relação à música, em relação a outras práticas também, e é uma coisa tão grave. Eu, por exemplo, me sinto muito mais ofendida em cantar aqui na igreja, já aconteceu isso algumas vezes, em outras igrejas também, cantar alguma coisa que fere a palavra de Deus, que eu estou vendo que está batendo de frente com a palavra de Deus, está quase assim... contestando a Bíblia, e a gente canta aqui dentro da igreja. Então, eu ouço muito mais suave em meus ouvidos uma música que não é anticristã, não foi feita para Deus, mas alimenta a minha alma, lá de fora, do que uma que aqui dentro é contra Deus, e é contra a palavra de Deus. Então, assim, a gente precisa primeiro situar o que é música... Como é que a gente falou na pergunta? Secular e cristã. Eu acho que a gente poderia mudar, assim, música cristã e música não cristã. A não cristã está lá fora, no MPB ou na música internacional, e está aqui dentro também. Obrigada. Rafa, papo resposta, seríssima, viu? Muito. Então, nosso querido Paulo Júnior. Eu que vou responder. Você vai escolher, não, nesse caso você vai fazer uma pergunta à nossa querida Ivana. Ivana, é certo ou errado ouvir músicas seculares? Então, não cristãs, né, no caso. Eu defendo a linha do equilíbrio. Eu acho que a gente pode ouvir, sim. Eu ouço. Como o Shalom falou, quando a gente trabalha com música, e eu fiz faculdade de música, a gente tem que ouvir.
Começa por aí. Foi a primeira quebra de paradigmas em minha vida, porque eu fui criada de uma forma que a gente não ouvia. Minha casa não se ouvia música que não fosse cristã. Não éramos liberados para nenhum movimento ou expressão corporal. Então, assim, eu não sei dançar até hoje, possivelmente não vou aprender, o que é uma pena, né? Eu fui tolhida nisso. E eu fui criada nessa forma de que a música secular estava lá longe e a música cristã, essa sim eu tinha acesso. Quando eu fui estudar música, foi a primeira coisa que eu tive que quebrar. A gente tem que ouvir tudo. De música popular boa, música internacional boa, até os lixos, como o Pablo, como a gente estava falando lá dentro. E outros lixos. Joelma, não é? Joelma, do Calypso, enfim. Silvano Salles. A gente tem que aprender a ouvir Pablo tudo. Também, né? Ouvir com o ouvido de músico, né? Analisar essas músicas do ponto de vista musical, técnico musical, suas letras, suas canções, suas melodias, sua riqueza ou pobreza musical, técnica musical. A gente precisa desenvolver isso. Mas, acima de tudo, eu sou uma cristã. Então, eu ouço tudo. Raramente, Hélio está aqui, meu esposo, e sabe disso. Eu compro alguma coisa que não seja. Aliás, eu tenho evitado comprar até cristã. Me desculpem. Eu compro muito pouca música, eu trabalho com ela, mas eu compro muito pouca música, mas eu ouço muito. Né? A gente ouve muito em televisão, ouve, enfim, nos ambientes onde a gente está. A pergunta é se é... Se é certo ou errado ouvir. Eu defendo a linha do equilíbrio, eu acho que a gente pode ouvir sim e até deve ouvir. Agora, isso tem um preço, como tudo em nossa vida tem preço. O preço é conhecer um pouco mais da palavra, estudar a palavra... Porque se essa música que eu vou ouvir, que vai entrar em meus ouvidos e vai me causar... Eu tinha até preparado um slidezinho sobre os efeitos fisiológicos da música. Se houver tempo, a gente fala sobre isso. E se essa música vai me causar algum transtorno físico, ou vai causar algum dano à minha fé, ou vai contrariar o que está na palavra de Deus, que eu creio como cristã, eu não devo ouvi-la. Assim como eu devo também crivar o que eu ouço no mundo gospel, porque também metade, eu diria que 60% também é lixo. Então, a gente tem que ter esse cuidado com as duas áreas. A gente pode ouvir tudo e crivar o que for melhor. Amém. Eu vou ler esse texto que eu achei muito interessante, que inclusive eu iria trazê-lo se não tivesse aqui, que está aqui escrito no papelzinho em Filipenses 4:8. Lindo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que eu entendo com esse texto? Existem músicas seculares belíssimas, amáveis, honestas, né? Puras, depende do texto, né? Do contexto, puras. Agora a pergunta é, há alguma virtude? Vai me edificar? Há algum louvor? Vai adorar a Deus? Essa é a questão que eu deixei aberta. Porque esse texto fala para mim que a música precisa, nesse contexto de música, ter, além disso tudo, louvor e virtude. Mas deixei aberto. Obrigado, Rafa. Rafa, deixa eu falar uma coisa. É muito intrigante realmente esse tema aqui que está sendo levantado hoje. Verdade. E como eu acredito que essas últimas duas perguntas, ela meio que é o centro da nossa questão, e eu tenho certeza aí que sobre as opiniões dos nossos convidados quanto à réplica, isso gera na gente um monte de pensamentos. Tenho certeza que pessoas pensam aqui diferentes acerca desse assunto. Só o nosso pastor que não comentou a respeito disso. Eu queria pedir ao pastor, se possível, que o senhor comente acerca dessas últimas duas perguntas. De forma específica, a respeito dessa última. É certo ou errado ouvir música secular? O meu conceito é muito parecido com os dos dois aqui. Eu sempre começo pela definição do que vem a ser. Sempre começo por uma definição. E a gente está batendo nisso desde o início. Então, para a nossa linha de raciocínio, a gente quer considerar aquela música que é contrária aos ensinos da palavra de Deus. Porque se tem músicas seculares que são anticristãs, e eu só estou repetindo o que Ivana falou, dentro do ambiente evangélico, tem música tidas evangélicas que também é anticristã. Então, quando você pergunta se é certo, eu ainda trabalho a moderação. Por que a gente não instiga, dizendo assim, pode ou não pode? Porque tem pessoas, pela maturidade, saberá separar uma coisa da outra.
Tem outros não, que não vai tomar só uma taça, vai tomar a garrafa toda. Então vai abrir a cabeça e vai receber tudo. Porque esse critério do que é cristão e não cristão, invadindo a cabeça da gente e perturbando a cabeça da gente, se aplica à música, que é o nosso tema. Mas se aplica à novela, se aplica a filme, se aplica à literatura, se aplica à revista, que tem o mesmo efeito na vida da gente que a música tem, que é fundir, confundir e impor valores. É o mesmo efeito da música. Mas como a música é a nosso tema, a gente precisa ter alguns princípios pelos quais a gente deve se conduzir. Por exemplo, no estudo das ações do maligno, do inimigo das nossas almas, a gente sabe que o primeiro campo de batalha é a mente. É o primeiro lugar aonde Satanás ataca, que é a mente. E ele tem atacado a mente da gente principalmente por meio dos meios de comunicação, entre eles a música. Se você recebe uma canção, uma música, uma mensagem, eu disse isso anteriormente, que vai de encontro à palavra, e já disse isso aqui na igreja, cada vez que você joga para fora em palavra, você volta a coisa para dentro como convicção. Cada vez que você joga para fora aquilo que você está cantando, enquanto você canta, ela vai deixando um resíduo moral dentro de você. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender quando eu digo isso. Porque quer canção, quer música, quer novela, quer seja lá o que for, você vai cantando, você vai vendo, você vai concordando, você vai deixando um resíduo moral dentro de você. E esse resíduo moral vai mudando, aos poucos, subrepticiamente, aquilo que você acredita, aquilo que você crê. Portanto, eu não posso simplesmente, não me lembro quem produziu a pergunta, Reginho ampliou. Eu não posso simplesmente dizer pode ou deve e não deve. Eu ainda recomendo que seja considerado à luz da nossa experiência com Deus, e baseado em Filipenses, e baseado em algumas outras passagens das Sagradas Escrituras, que dizem que tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é puro, tudo que é santo, se há algum louvor nisso, pensar. A cabeça da gente precisa ser preenchida com o que presta. Porque se ela for preenchida com o que presta, minha vida vai prestar. Mas se ela for ocupada com o que não presta, mas não tem outra, ela não vai prestar. Agora, por outro lado, tem caras que cantam, e agora eu vou usar a expressão secular, tem caras que cantam, por exemplo, quem foi que fez os céus, a terra, o mar? Quem foi que fez o amor? Quem foi que fez a alegria? Foi Deus. Então tem caras que não têm uma confissão religiosa, mas que ele canta uma canção bonitinha de se ouvir. Por exemplo, logo que a gente abriu aqui, se cantou de brincadeira, que a gente estava comentando lá dentro, eu tenho um tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer. Quem em algum momento da vida, quer com pai, com mãe, com namorado, com marido, com esposa, com amigo, com o pastor, com quem quer que seja, quem em algum momento da vida não cantou essa canção? E se eu te perguntar, essa canção traz algum malefício para a minha fé cristã? Nenhum. Mas eu cantar, por exemplo, tô doidão, de batida de limão, mas é o cão, tô doidão. Isso não me edifica em absolutamente nada. Essa foi do meu tempo. Não edifica em nada. Então, ainda assim, se é certo ou errado, somente aquilo que edifica. Excelente, né, Rafa? Vamos lá na próxima pergunta, Shalom. Então vamos à próxima. Número 4. Para você, o que é música gospel? A palavra gospel, já vou mais uma vez usar uma definição, é uma palavra em inglês que significa evangelho. Então é a música que fala, que prega o evangelho, que fala dos princípios do evangelho. Essa é a definição para mim de música gospel. Ótimo, excelente, bem objetivo e bem esclarecedor. Próxima pergunta, pastor Pedro, sorteia aí. Só para confundir vocês um pouquinho, vamos trocar um pouquinho a música gospel pela música cristã, que fala de Cristo mesmo, que vive a verdade de Cristo. Gospel é uma palavra da moda, acho que dos anos 80 para cá, início dos anos 80 para cá, surgiu essa terminologia, música gospel. Eu, pessoalmente, não gosto muito dela.
Eu gosto da música cristã, a música que fala de Cristo, que é pautada em Cristo e que vive os princípios da palavra de Cristo. Boa observação. Então, significa que a música gospel é mais uma vertente voltada ao sentido comercial da música, no caso, que abrange e fala de coisas que são cristãs, mas não tem um sentimento todo voltado para isso. Infelizmente, é uma realidade, não na sua totalidade. Existem bons compositores hoje que falam realmente pautados na palavra, alguns poucos representantes da nossa música gospel, por isso que eu gosto de chamar de cristã. Existem nomes, alguns bem desconhecidos da gente, porque eles são tão Bíblia que assim não encanta os nossos ouvidos que estão acostumados ao comercialismo, a música de sentidos. Então, assim como o movimento que aconteceu na música popular brasileira dos anos 70 para cá, aconteceu o mesmo movimento na música gospel, infelizmente. Então, nós caímos muito em qualidade de ritmos. A música gospel hoje virou um próprio gênero. Ela não trabalha com diversidade de gêneros. Ela não é uma música rica, como já foi com Sérgio Pimenta, com ainda Sérgio Lopes, com, enfim, Paulo César, do Logos. Existem nomes bacanas. A gente vê assim, o início da música evangélica, a gente tinha músicas que eram em ritmo de jazz, outras em samba, outras usando os nossos ritmos, usando arranjos e harmonias diferenciadas e ricas. Hoje a música empobreceu muito, mas eu não posso dizer que a música gospel toda ela é comercial. Eu diria que a maior parte dela, mais de 50% dela hoje, é música para venda, é música para mercado. Mas eu não posso anular que existem ainda nomes de pessoas que realmente consagram e fazem para adoração a Deus. Nossa. Qual é o número? Muito forte isso, hein? É seríssimo. Número 5. Ali. Boa noite, meu nome é Hélio. Eu acho que o pastor já respondeu essa pergunta. O que você acha de cantores ditos evangélicos participando de programas de TV para divulgar os seus CDs? Aí esse programa de TV seria qualquer tipo. Gugu, Faustão, passando por todas as redes. Olha, eu fui formado, vinha de uma escola que não tinha esse negócio, viu, Hélio? Crente, o ambiente do crente, ele se movia no ambiente religioso. A Som Livre, quando descobriu que crente vende, aí atraiu um bocado de gente que fazia parte, por exemplo, de uma linha de gravação de... Independente, né? Quem tinha gravador independente. Exatamente. Aí quando a Som Livre viu que tinha alguns crentes que estavam vendendo assim de rodo, aí a Som Livre tirou esses caras de onde estavam, trouxeram para dentro dela, porque ela é super poderosa, e desenvolveram um marketing muito grande. Existe um troço no meio de comunicação chamado jabá. Não sei aqui quem conhece esse negócio. Mas o jabá é uma comissão, é um dinheirinho, é uma gracinha que se faz com o dono de uma emissora de rádio ou com um apresentador de um determinado programa de rádio ou de TV, para que ele divulgue uma determinada canção e faça com que o cara vire sucesso. Nessas últimas semanas tinha uma propaganda que eu achava muito interessante, porque a música era ridícula. A Viatura da Paixão. Não sei quem conseguiu ver aquele negócio, né? A Viatura do Amor, acho que é a Viatura do Amor. Que negócio mais ridículo, mas estava o tempo todo batendo na cabeça da gente. Nas primeiras vezes que a gente escuta, a gente começa a achar ruim, depois você vai achando normal. Quando o evangélico vai para a TV, ele vai com esse mesmo intento. É aquilo que nós temos conversado aqui, da música que se faz apenas para se conseguir dinheiro. E ela perde todo o seu sentido. O pior de tudo, gente, é que nós estamos construindo, pela predominância desse tipo de música, nós estamos construindo uma geração de pessoas doutrinárias e biblicamente semi-alfabetizadas. Nós estamos construindo um grupo de pessoas com uma fé muito suave, com uma fé muito fragilizada, anêmica, que não suporta os embates da vida, nem consegue suportar e enfrentar a lida cristã, porque as canções que nós cantamos hoje, eu diria de uns 20 anos talvez para cá, as canções que nós cantamos de uns 20 anos para cá, são questões que tratam apenas de uma fé superficial, de uma fé de pele. Ela não desce a características mais profundas, a momentos
a camadas mais fortes da fé cristã. Daí porque tem uma avalanche de caras que se convertem. Antigamente, quando se havia uma conversão, acompanhava uma mudança de vida. E hoje você vê um cara que sai no carnaval, faz carnaval há anos, mas se você perguntar, ele diz: eu não sou cristão, eu sou cristão, sim. Mas ele está lá pulando, requebrando, mostrando o bumbum para lá. Aí tem uma mulher que se converte, uma menina que se converte, e continua usando os vestidinhos curtinhos com aquelas roupas de iogurte, usando para cima e para baixo. Que mostra a polpa. Para cima e para baixo. Isso estava num programa de TV essa semana, que eu dei tanta risada quando a menina disse isso, não é? Mas está lá dizendo que é cristã, porque não houve essa mudança. Então quem usa desses meios, e a gente não pode aqui legislar no coração de ninguém, mas a conduta se mostra para a gente como algo que é feito pura e simplesmente para isso. Porque o maior desejo hoje das pessoas é o sucesso. O maior desejo é o sucesso. Nós precisamos trazer de volta para aquilo que a gente faz o sentimento de João Batista: importa que ele apareça e que eu diminua. E até porque o Senhor também nos chamou para sermos testemunhas, no caso, né? Dar o testemunho, a diferença, né? Exatamente. Sal da terra, luz do mundo. Eu assisti um programa de TV que um cara que faz o maior sucesso no Brasil, ele foi entrevistado. Em nenhum momento ele falou de Jesus Cristo. Em nenhum momento ele enalteceu ao Senhor. Ele falou da vida dele, ele falou de quando estava vendendo, ele falou de quando estava divulgando, ele falou de todo o sucesso dele, mas em nenhum momento ele permitiu que a voz dele exaltasse o nome do Senhor. Isso demonstra que é uma atitude paradigmática, é uma mudança de conduta, é uma mudança de postura e é uma mudança de olhar. São os mesmos valores que as pessoas não crentes têm abraçado, nós também. Agora, por outro lado, deixa eu aproveitar que a crentaiada também tem desenvolvido esse mesmo tipo de conduta. Quando entra num frenesi, numa histeria coletiva, quando começa a gritar numa apresentação dessa: ô fulano de tal, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Quando o cara aparece lá, que o pessoal enfia a mão no cabelo, rasga a roupa, se joga no chão, faz aquela presepada toda, é a mesma conduta. A única diferença é que um se diz gospel, não cristão, gospel. O que é gospel? É a palavra da moda. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Por que música gospel não faz muito sucesso? Por quê? Música gospel não faz muito sucesso. Não faz e muito. Como o pastor falou, hoje cerca do mercado fonográfico ocupa 25% a 30%, a música gospel ocupa de 25% a 30% desse. É o segundo maior mercado de música brasileira, é a música gospel, só perdendo para a sertaneja. Ou seja, faz muito sucesso. A questão é que ela faz, na maioria das vezes, ou boa parte das vezes, somente sucesso. E isso nos preocupa. Ela virou uma música feita para fazer sucesso. Né? E eu, assim, não sei se vai haver outra oportunidade, mas a nossa música hoje perdeu o seu conteúdo. Então, assim, ela empobreceu justamente por falta de conteúdo. Conteúdo bíblico, conteúdo do que se produz e com o objetivo com que se produz isso. Ela perdeu a sua essência, perdeu o seu rumo, vamos dizer assim, né? E em se falando em conteúdo, a gente vê que os compositores hoje, por mais que quisessem compor, e eles compõem, daquilo que eles desconhecem, que é a Bíblia, eles continuam compondo, mas poucos conhecem profundamente a palavra para que embasem suas músicas, suas composições na palavra de Deus. Então, quando a música não é embasada na palavra de Deus, ela fica na superficialidade, no apelo. E é isso que a gente está vendo, foi isso que o pastor acabou de falar. Então, quando a gente vê um cantor gospel subir num palco e todo mundo rasgar roupa, é tudo que ele vai ter. É tudo que aquela música vai conseguir. É superficialidade e apelo emocional. Possivelmente, ainda assim, pela misericórdia de Deus, vidas são convertidas. Porque Deus é misericordioso. É verdade. Mas a chance das pessoas que se convertem nesse tipo de ação ter uma vida que resulte em exemplo bíblico, assim, haja uma conversão, ainda assim existe, mas assim, é tudo muito superficial.
A gente não vê necessariamente aquela pessoa que está lá na frente ou outra que está rasgando a roupa e gritando, vim aqui só para te ver. Desenvolvendo uma fé madura, e a vida não representa exatamente Cristo. Existem exceções, eu não quero radicalizar aqui não, mas toda vez que uma música é apresentada sem conteúdo, o máximo que ela vai conseguir é isso, superficialidade e emoção. E falta do uso da razão. A gente padece muito disso hoje. Vocês, a maioria, em sua maioria, são universitários, mas eu gostaria de desafiá-los, até na minha função nessa igreja, a crivar, analisar, pegar a Bíblia assim, olha, música por música, do que é cantado aqui dentro. Lá fora, mas aqui dentro também. Então, a gente desenvolve uma postura de muita passividade em relação ao que tudo que entra. E entra muita coisa ruim aí em nosso meio. Então, uma das questões, falta de conteúdo, que resulta em superficialidade, e músicas baseadas, músicas que a gente chama lá fora, eu estudei isso, músicas sensoriais, músicas feitas para os sentidos, para dançar, ou para gritar, ou para esterilizar, sei lá. Ou para chorar. Né? Que é uma ferramenta na música popular e na música internacional, esse tipo de música sensorial. Infelizmente, muito da nossa música gospel é feita também para isso, porque isso vende, porque isso agrada, e ela fala e ela diz o que as pessoas querem ouvir. E evoca sentimentos e reações que todo mundo quer extravasar, percebe? Ou seja, vira uma música de manipulação mesmo, de massa. E nos falta razão, nos falta embasamento e falta muito uso da razão, tanto para a gente analisar essas composições, aí eu estou falando do lado de cá, e falta uso da razão de quem lá está compondo ou cantando. Ivana, a palavra diz que chegaria um tempo em que as pessoas não suportariam mais a sã doutrina, eles amontoariam para si doutores conforme suas próprias paixões. E é o que eu entendi realmente que você tem falado, as mensagens pregadas, principalmente através da música, as pessoas têm feito suas músicas para agradar a um certo público. E tem uma outra coisa que você falou, que pela misericórdia de Deus, essas pessoas têm ido na mídia, algo tem acontecido, é por causa do poder que era o nome de Jesus. Uma vez eu fiz a pergunta ao meu pastor, falei, meu pastor, por que esses caras aí, charlatão, pessoas que não têm vivido o evangelho, têm aí falado de Jesus, e acontecem coisas, pessoas se convertem, e eu lembro que você me respondeu, Manuel, é porque há poder no nome de Jesus. Então o nome de Jesus é invocado, algo acontece, não é isso, pastor? São duas perguntas, pastor. A primeira eu gostaria de saber se uma pessoa que não tem um certo apreço por música, quais são as consequências que isso pode acarretar na vida de um cristão? No caso, se o cristão não curte muito ouvir nenhum estilo de música, tem alguma consequência negativa diante disso? Se ele não ouve nenhum tipo de música, nem música cristã? No caso, eu estou falando de mim. Hã? Eu estou falando de mim. Estou falando de mim. Ah. Eu ouço música clássica, assim, eu ouço Mozart, Beethoven e tal, mas, assim, outras músicas eu não gosto muito, então isso pode me dar alguma consequência negativa? Não, consequência negativa de jeito nenhum, meu filho, continua ouvindo. Significa que você tem um ouvido bom, é criterioso. De vez em quando você coloca uma música de uns crentes assim legais, de uns cababom que fala de Jesus, que manda a gente para o céu, né? Faz um bem tremendo, mas dizer que vai lhe trazer um prejuízo negativo, não. Eu vou até aproveitar essa sua pergunta para voltar a uma observação que eu fiz alguns instantes atrás. A música só, por exemplo, um crente que só ouve música cristã, música de Deus, música que enaltece a fé cristã e a sua relação com Deus, uma música biblicamente correta, mas ele, por outro lado, tem outros caminhos e faz outras escolhas contrárias a isso, ele vai se alimentar de um lado e se esvaziar do outro. Deixa eu tornar isso mais claro. Uma pessoa, por exemplo, que ouve só música cristã, mas gasta tempo assistindo novela, e eu vou tomar como exemplo essa infame que começou agora, e graças a Deus no terceiro dia houve uma queda de pontuação tão grande para uma novela da Globo, que isso está levando os autores, estava lendo isso hoje de tarde, uma revisão das escolhas e do caminho da trama. Então, se por um lado o cara faz isso, mas por outro lado ele fica no Face, ele fica nas redes sociais,
com outras conversas, alimentando-se de um outro papo, com outro tipo de conduta. Ele vai para a internet se alimentando de outros elementos, de outras informações, com pornografia, com sala de bate-papo, com conversas imorais. Se ele faz, ele não vai ser uma pessoa saudável espiritualmente. Porque se por um lado ele come uma comida boa, por outro lado ele tem um banquete do mal, do cão. E isso não traz equilíbrio. Música é apenas o aspecto que a gente está estudando hoje, que a gente está discutindo hoje. Mas os outros aspectos precisam também ser considerados. Não é só a dieta musical que vai fazer com que o crente se torne um crente saudável, um crente equilibrado. Ele precisa ter vários outros aspectos em que ele cuide disso. Então, voltando à sua pergunta, continue ouvindo Mozart, continue ouvindo Beethoven, fazendo companhia aqui ao meu querido Shalom. Mas tem músicas cristãs de boa qualidade, que vai trazer consolo, vai trazer alento, vai trazer fortalecimento para o seu coração. E não faz mal nenhum, muito pelo contrário, lhe fará um bem enorme. Você se entregar a esses momentos, porque a música ela tem uma capacidade tanto de fazer o bem quanto do mal. Tanto que quando Saul estava atormentado por um espírito maligno, era a música que lhe trazia paz, era a música que lhe trazia sossego. Então a música tem um poder tremendo. Você bota uma música agitada, você fica agitado. Mas você bota uma música lenta, eu percebo isso até quando estou dirigindo. Eu uso o pendrive, de repente estou dirigindo, a música está mais embaladinha, eu estou mais embaladinho. De repente bota uma música suave, naturalmente eu vou freando. Eu já me percebi, por exemplo, ouvindo a música de Roberto Carlos, porque eu saía de casa devagarinho. E foi assim que eu me acostumei com os pardais da cidade. Que eu tomei tanta multa que só andava demais. Aí eu comecei a ouvir um CD de Roberto Carlos, aí eu ia devagarinho ouvindo as músicas. Hoje eu não, já deixei de ouvir por algumas outras razões, mas agora estou mais tranquilo. Então ouça, meu filho, viu? É isso aí, Rafa, o que você está achando desse bate-papo aí? Gente, eu tô achando o papo incrível, tá muito bom, mas a gente vai ter que fazer uma pausa agora de 2 minutinhos. E daqui 2 minutinhos a gente volta pro nosso papo.